Ah, jetzt. Der Heilige Geist ist gekommen. O Espírito Santo chegou. Hört ihr mich? Und ich freue mich auch, wieder eine kompetente Übersetzerin zur Seite zu haben. Eu agradeço por poder ter uma tradutora aqui ao meu lado. Es ist einfach ein bisschen weit weg. É pouquinho distante. Ja. Für heute habe ich einen Text ausgewählt, den ich zu den allerwichtigsten und auch zu den allerschönsten Texten in der Bibel zähle. Hoje eu escolhi texto que é dos textos que a Bíblia conta como o mais importante e também como o mais bonito. Vielleicht ist es sogar der wichtigste. Desculpa que eu tive que espirrar. Und wir haben schon darüber gesungen. E nós também já cantamos sobre isso hoje. Der Text steht fast zuhinterst in der Bibel. O texto ele se encontra quase lá no final da Bíblia. Ist ganz kurz. Ele é bem pequeno. Steht auch zweimal kurz hintereinander und besteht aus 3 Worten. Eles se encontram 2 vezes, quase sequencialmente, e ele se compõe de 3 palavras. Und heißt, Gott ist Liebe. E essas 3 palavras elas se chamam Deus é amor. Und die steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 4. E isso está na primeira carta de João, no capítulo 4. In den beiden Versen 8 und 16. Nos seguintes versos 8 e 16. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister und Freunde. Querida igreja, queridos irmãos e amigos. Und unseren Text möchte ich 2 Fragen stellen. Und sie versuchen von der Bibel her zu beantworten. Através desse texto eu gostaria de colocar 2 questões e vou procurar respondê-las através da Bíblia. Die erste Frage lautet, wer ist Gott? A primeira pergunta é a seguinte: quem é Deus? Und die zweite, warum ist Gott Liebe? E a segunda é por que Deus é amor? Ich möchte nun darüber keine theologische Abhandlung vortragen, sondern mit ganz einfachen Worten zu antworten versuchen. Eu não gostaria de trazer e expor aqui tratado teológico, mas eu tentarei, através de palavras simples, poder responder. So wie ich es auch schon versucht habe unter den Roma in Südungarn und Serbien. Assim, eu uma vez procurei responder quando estava junto aos ciganos no sul da Hungria e na Sérbia. Dort leben Menschen in sehr großer Armut und haben noch nie etwas gehört von Jesus und von Gott. Ali vivem pessoas em situação de pobreza, extrema pobreza, e muitos deles nem sequer algum dia ouviram falar de Deus. Auch sind immer viele Kinder und Jugendliche mit dabei. Sempre também estiveram muitas crianças e jovens. Die erstaunlich aufmerksam zuhören. E como eles espetacularmente podiam ouvir e prestar atenção. Und ich freue mich, wenn ich auch hier Kinder sehe und Jugendliche. Eu também me alegro quando eu posso ver aqui crianças e jovens. Ich habe immer große Freude an euch. Eu tenho und ihr gehört zu den aufmerksamen Zuhörern. E eu me alegro sempre quando eu vejo vocês aqui, como vocês atenciosamente ouvem a pregação. Ja, wer ist Gott? Então, quem é Deus? Gott ist eine Person und wohnt im Himmel. Deus é uma pessoa e mora no céu. Es heißt zwar in der Bibel auch, Gott ist Geist, aber offenbart sich uns als Person. Na Bíblia também diz que Deus é espírito, mas ele se revelou a nós como pessoa, como homem. Und dieser Himmel, von dem die Bibel berichtet, ist nicht der Himmel über uns, wo die Flugzeuge fliegen vom Flughafen Mühlhausen, Basel-Mühlhausen oder von Kloten bei Zürich. Esse céu do qual eu estou falando, que eu me refiro, não é esse céu que está aqui sobre
a capela, nem é o céu aonde os aviões passeiam e voam, como é em Zurique, como é aqui no aeroporto de Basel. Ist auch nicht der Himmel, wo die Satelliten weiter oben fliegen und die Sterne sich befinden. Também não é o céu para onde muitos voam e onde os astronautas voam e onde se encontram as estrelas. Wenn wir Christen sagen, Gott ist im Himmel, dann ist das die unsichtbare Welt, ganz allgemein, die unsichtbare Welt. Não é, por exemplo, para nós cristãos, quando falamos de céu, é este local invisível, uma realidade invisível. Wir sehen diese Welt nicht mit unseren Augen. Com os nossos olhos nós não podemos ver. Und wenn Jesus sagt, ich bin alle Tage bei euch, wenn uns dies verspricht, dann ist wirklich bei uns, ist mitten unter uns, aber wir sehen ihn nicht. Quando Jesus fala que ele fez todas essas coisas para que vejamos, é porque ele realmente está ao nosso lado. Mas nós não conseguimos enxergar todas essas coisas. Die unsichtbare Welt, der Himmel, fängt schon gerade neben uns an. Esse céu invisível, ele prontamente nos é mostrado. Der Himmel ist eine Wirklichkeit, die wir wirklich nicht mit eigenen Augen sehen können. O céu é uma realidade do qual nós não podemos enxergar com os nossos olhos. Und von dieser Wirklichkeit wissen wir, dass sie wunderschön ist. E dessa realidade nós podemos enxergar coisas bonitas. Sie ist so schön und so wunderbar, dass eigentlich alle Menschen dort am liebsten wohnen möchten. São coisas lindas e maravilhosas que toda pessoa gostaria de poder ver. Der Himmel ist ein herrlicher Ort voll Liebe und Gnade. O céu é um local excelso, cheio de amor. Wenn wir Gott kennen und wenn wir ihn lieb haben, dann dürfen wir einmal bei ihm wohnen. Quando a gente conhece a Deus e quando temos amor a Deus, o amamos, nós podemos então ir até este local. Dann dürfen wir dorthin gehen, bei Gott und bei seinen Engeln zu sein, dann, wenn wir gestorben sind. Nós podemos estar ali onde Deus está, onde estão os seus anjos, quando nós então morremos, partimos dessa vida. Gott ist das wunderbarste Wesen, das es überhaupt gibt. Deus é o mais maravilhoso ser que alguma vez existiu. Ist fehlerlos. Ele não falha. Macht nie etwas Falsches. Ele nunca faz nada falso, errado. Und ist groß und ist allmächtig. Ele é grande e poderoso. Dass alles tun kann, was will. E que ele pode tudo fazer, tudo o que ele quer. Und will nur Gutes tun für uns. E ele faz só coisas boas para nós. Darum heißt es auch in der Bibel, alles was gut ist auf dieser Welt kommt von Gott. Por isso que está escrito na Bíblia que tudo que existe de bom neste mundo vem de Deus. Und ist auch der größte Kreator, der größte Künstler. Ele é o grande criador também. Hat unsere Erde wunderbar geschaffen. Ele fez a nossa alle Pflanzen und alle Tiere. Ele fez toda a terra e criou todas as plantas e animais. Die Sonne, der Mond, o sol, a lua, die Sterne und uns Menschen. As estrelas e nós, homens, seres humanos. Schuf alles, auch die Engel. Ele criou tudo, até mesmo os anjos. Dass es donnert und blitzt. Que troveja, que relampeja. Dass es regnet und schneit. Que chove, que neva. Und dass es jetzt wieder Herbst sein darf. E que agora pode chegar o outono. Zum Beispiel mit den wunderbaren Farben in den Bäumen mit den Blättern, wenn die Sonne so richtig wie heute Nachmittag hineinleuchtet. Como hoje à tarde, quando o sol brilha nessas flores e folhas coloridas, como aquilo brilha. Wo ist Gott? Onde está Deus? Wir haben gehört, dass im Himmel wohnt. Nós ouvimos que ele mora no céu.
Aber er ist auch hier in diesem Raum. Mas ele também está aqui, nesta sala. Er sieht uns und er hört uns auch zu. Ele também nos ouve e também nos vê. Auch in allen Häusern nebenan ist er. Também aqui, na casa aqui ao lado, também está ele. Ist das nicht eigenartig, dass Gott hier in unserem Saal sein kann und gleichzeitig auch an anderen Orten? Não é assim um pouco esquisito em pensar como é que Deus pode estar aqui nessa sala e ao mesmo tempo também estar em um outro lugar? Dass er gleichzeitig hier sein kann, aber auch in Amerika, auch in Afrika, überall. Que ele ao mesmo tempo possa estar aqui, mas também na África, na América, ele pode estar em todo lugar. Wir selber können immer nur an einer Stelle sein, wie jetzt heute Abend hier in diesem Saal. Por exemplo, nós só podemos estar como nós estamos hoje aqui nessa sala. Nós só podemos estar sempre em um só lugar. Das bewirkt der Heilige Geist, dass Gott überall gleichzeitig sein kann. Isso provoca o Espírito Santo, que faz com que Deus possa estar em todo lugar. Es ist der Geist, der am Pfingsten das erste Mal auf die Jünger von Jesus kam. Esse é o Espírito que veio até aos discípulos e que veio de Jesus lá em Pentecostes. Que veio até aos discípulos e que veio de Jesus lá em Pentecostes. Und dann Ao mesmo tempo possa experimentar e vivenciar a Deus. Aber noch viel wichtiger ist das, wir sollten daran denken, dass dieser große Gott uns sehr lieb hat. Mas muito mais importante é podemos pensar sobre isso, de que Deus, esse Deus grande, ele muito nos amou. Er achtet immer auf uns. Ele presta atenção, ele atenta a nós. Auch wenn wir nichts von ihm spüren und das auch nicht wahrhaben wollen. Também muitas vezes quando a gente nem sempre o consegue sentir ou não queremos aceitar. Aber vieles, was die Bibel über Gott sagt, können wir uns nicht vorstellen. Mas tudo aquilo que a Bíblia fala sobre Deus, nós não conseguimos imaginar. Wir wissen zum Beispiel auch nicht, woher Gott kommt. Nós, por exemplo, não sabemos de onde é que Deus vem. Er ist nie geboren worden, Ele nunca nasceu, weil er schon immer lebendig gewesen ist. porque ele sempre foi um ser vivo, ele sempre existiu. Er war schon immer groß und herrlich. Ele sempre foi grande e magnífico. Ja, wir wissen nicht, woher Gott kommt. Er war schon immer da. Er lebte schon bevor es unsere Welt gab. Exatamente, nós não sabemos de onde veio Deus, ele sempre existiu. Ele já existia muito antes do mundo existir. Und Gott wird auch weiterhin, immer ewig. E ele continuará existindo. Immer ewig para leben. sempre viverá. Auch wir Menschen sollen immer leben. Nós também, homens, seres humanos, devemos viver para sempre. Wir werden nicht immer auf dieser Erde leben. Nós não vamos viver para sempre sobre essa terra. Unser Körper wird einmal alt und dann gehen wir von hier weg. O nosso corpo vai se tornar idoso, velho, e nós um dia iremos partir daqui. Wir sterben, an einem anderen Ort zu leben. Nós iremos morrer para então morar, habitar em um outro local. Nós podemos então morar ao lado de Deus e no seu esplendor quando nós o tivermos amado. Nun ist es so, dass leider viele Leute ihre Zeit hier auf der Erde damit, dass sie sich selber viel zu ernst nehmen und nicht Gott ernst nehmen. Mas infelizmente, muitas pessoas no tempo de hoje aqui nesta terra levam uma vida em que elas se permitem conquistar muitas coisas e muitas vezes não levam Deus a sério. Viele Menschen nehmen sich wichtiger als Gott.
Muitas pessoas, elas acham que elas são pessoas muito mais importantes do que Deus. Und wenn sie dann sterben, bleibt Gott dabei, wie sie sich das gewünscht haben. Então, quando elas morrem, Deus permanece o mesmo e permanece junto, mesmo que elas assim não tenham desejado. Und nimmt sie nicht zu sich in den Himmel auf. E não as leva consigo até o céu. Sie kommen an einen dunklen, traurigen Ort. Elas vão para um local escuro, triste. Sie müssen ohne Gott leben. Für immer. Elas têm que viver ali, sem Deus, para sempre. Die Bibel nennt dies die Hölle. A Bíblia chama este local de inferno. Und ich denke dabei sogar, wenn man die vielen Kriege, die vielen Probleme sieht, die die Menschen sich machen. Eu também acredito que as muitas guerras e os muitos problemas que os homens mesmo provocam. Ist es wahrscheinlich so, dass die Menschen sich selber die Hölle schaffen? E também eu acredito que assim o homem, ele mesmo constrói esse inferno. Wenn unser Leben also nach dem Tod weitergeht, darum müssen wir darauf achten, wie wir heute leben. Porque a nossa vida, ela continua depois da morte, e por isso nós precisamos tomar atenção como nós hoje vivemos. Dazu will ich euch das Gleichnis in der Bibel weitergeben, des reichen Kornbauern, der vergessen hatte. Eu gostaria de poder transmitir a parábola que nós temos do camponês rico, do fazendeiro rico. Der vergessen hatte, dass nach dem Tod weiterleben wird. Que ele se esqueceu que mesmo depois de morto ele deveria de continuar vivendo. Dieses Gleichnis hat Jesus erzählt im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 16 bis 21. Essa parábola se encontra no Evangelho de Lucas e ele conta no capítulo 12, do verso 16 ao 21. Dieser Bauer von diesem Gleichnis ging hinaus zu seiner Scheune und sah, dass sie bis unter das Dach voll war mit Korn. Esse fazendeiro, ele subiu até o seu celeiro e então viu que o seu celeiro estava cheio de grãos, de sementes, até o teto. Ging noch zu einer anderen Scheune, die auch bis unter das Dach voll war. Ele também foi até um outro celeiro ao qual pertencia a ele e também viu que estava cheio, pleno, até o teto. Freute sich sehr, dass so viel Korn hatte. Ele se alegrou que ele tinha muitas sementes. Und dass jetzt damit sehr reich wird. E com isso ele poderia vir a ser muito rico, porque ele poderia vender todas essas sementes, todos esses grãos. Und dachte, jetzt kann ich dann mit diesem Geld alles kaufen, was ich will. Então ele pensou para si mesmo, com esse dinheiro eu vou poder comprar tudo aquilo que eu quero. Und als der Bauer am Abend zu Bett ging, konnte fast nicht einschlafen, weil immer an diesen Reichtum denken musste. Ele, quando foi então para a cama à noite, ele quase não conseguiu dormir, porque ele sempre pensava nessa riqueza que ele poderia vir a ter. Dachte, wie reich sein würde. Ele pensou, wofür das Geld ausgeben will, hat darüber nachgedacht. Ele pensou em como ele seria rico e aonde que ele poderia então gastar, aonde que ele poderia ir com todo esse dinheiro. Aber über das, was Gott von ihm und von seinem Reichtum wollte, hat vergessen nachzudenken. Mas aquilo que Deus gostaria de fazer com a sua riqueza e com todo o dinheiro que ele iria ganhar, isso ele não pensou. In der gleichen Nacht starb der Bauer. Na mesma noite morreu esse fazendeiro. Musste vor Gott treten. Ele teve Und nun erinnert sich an das, was Gott von ihm erwartet hatte. Ele teve que se encontrar então com Deus e aí então ele se lembrou aquilo que Deus esperava dele. Nämlich, dass den Herrn Jesus lieben und mit seinem Geld Gutes tun sollte. Ele lembrou que ele deveria de amar a Jesus e que ele deveria de fazer o bem com esse dinheiro que ele tinha. Aber jetzt war es zu spät. Mas agora já era tarde demais.
Hoffentlich sind wir alle nicht so dumm wie der reiche Kornbauer. Oxalá, tomara que nós não sejamos tolos como esse rico fazendeiro. Ich könnte jetzt noch viel über Gott sagen und andere Beispiele aus der Bibel erzählen. Eu poderia continuar falando muito sobre Deus e muitos outros exemplos que a Bíblia conta. Aber jetzt möchte ich noch zur zweiten Frage kommen. Mas eu gostaria de ir para a segunda pergunta. Diese lautet, warum ist Gott Liebe? E esta é, por que Deus é amor? Die Antwort liefert bereits der darauffolgende Vers des ersten Johannesbriefes. A pergunta nos traz os versos seguintes da primeira carta de João. Da heißt es, weil seinen Sohn gesandt hat. E essa diz, porque ele enviou o seu filho. Und noch ein Vers dazu, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. E o verso logo a seguir ele fala que nisso consiste o amor. Não que nós amamos Deus, mas que Deus nos amou e enviou o seu Filho para a expiação, a apropriação dos nossos pecados. Wir haben sicher alle schon von diesem traurigen Tag gehört, an dem Adam und Eva, die ersten Menschen, sündigten. Nós todos já ouvimos sobre esse dia triste, onde Adão e Eva, os primeiros homens, seres vivos na terra, pecaram. Gottes Freunde wurden seine Feinde. Os amigos de Deus se tornaram seus inimigos, seu inimigo. Schon die ersten Menschen wollten unabhängig sein von Gott und wollten über sich selbst bestimmen. Já os primeiros homens, eles gostariam de se tornarem independentes de Deus e de tomar as suas próprias decisões. Sie taten Dinge, von denen Gott keine Freude hatte. Eles faziam coisas das quais Deus não se alegrava. Von denen Gott klar gesagt hat, dass sie das nicht tun sollen. Aonde Deus falou claramente que eles não deveriam de fazer. Und damit haben sie ihr Ziel verfehlt. Die schöne Gemeinschaft mit Gott. E com isso eles falharam o seu objetivo, que era a comunhão com Deus. Und dem sagt die Bibel Sünde. E para isso a Bíblia diz, é pecado. Seither, seit dem Sündenfall sind wir Menschen alle immer wieder ungehorsam gewesen. Desde essa queda, da queda de Adão e Eva, todos nós homens continuamos e permanecemos desobedientes. Wir leben nicht so und machen nicht das, was Gott will. Nós não vivemos assim e não fazemos aquilo que Deus quer. Und von daher sind die Menschen, wenn man es genau nimmt, unglücklich. E desde então o homem pode dizer e tomar essa situação para si e se chamar como infeliz, coitado. Aber Gott wollte nicht, dass wir Menschen unglücklich bleiben. Mas Deus não quer que nós permanecemos infelizes. Wollte nicht, dass wir Menschen für immer von ihm fern leben müssen. Ele não quer que nós homens permaneçamos assim, longes dele. Denn das ist die Strafe für die Sünde. Porque esse é o castigo para o pecado. Aber groß von Gott ist, dass uns trotz unserer Sünden liebt. Mas a grandeza está em que Deus, apesar do nosso pecado, ele continua nos amando. Das heißt, immer noch liebt. Ele continua amando sempre. Und Gott hat auch jedes von uns lieb, auch dich und mich, uns alle, liebt E Deus continua amando a todos, a mim, a vocês, ele simplesmente ama a todos. Liebt uns, obwohl wir ihn mit vielem, was wir tun, dass wir ihn traurig machen damit. Ele continua nos amando, apesar de nós continuarmos fazendo coisas que o entristecem. Und hat einen Plan verfasst, damit uns nicht strafen muss. Então ele concebeu plano para que a gente não fosse penalizado. Und damit es uns leichter fällt, ihn zu lieben. Para que com isso se tornasse fácil amá-lo.
Er wollte sich selber an unserer Stelle für unsere Fehler bestrafen. Ele quis se colocar no nosso lugar e se castigar pelo nosso erro. Er hat gesagt, ich will leiden, damit alle Männer und Frauen, damit alle Menschen nicht leiden müssen. Então ele disse: eu quero sofrer, para com isso todos os homens e mulheres, todos os seres humanos não tenham que sofrer. Ich will Jesus, meinen Sohn, zu den Menschen schicken. Eu quero enviar Jesus, o meu filho, para os homens. Und dort will ich ihn für ihre Sünden sterben lassen. E ali eu quero que ele venha morrer pelo pecado. Zur Vergebung all unserer Verfehlungen, all unserer Sünden. Para o perdão de todas as nossas falhas, dos nossos pecados. Ich will die Strafe, die Sie und die ich und du eigentlich verdient haben, das will ich auf mich nehmen. Eu quero que a penalização, o castigo que caiu e cai sobre nós, sobre mim, sobre você e sobre todos nós, que nós merecíamos, eu quero tomá-lo sobre mim. Das ist der Grund, warum Jesus in Bethlehem geboren wurde. Essa é a razão de por que Jesus nasceu em Belém. Er wuchs heran und hat sich nie versündigt. Ele cresceu ali e ele nunca pecou. Aber Gott hat Jesus, seinen geliebten Sohn, bestraft. Mas Deus castigou o seu filho, o seu querido filho. Für unsere Sünden. Para o nosso pecado. Er wurde von den Menschen ans Kreuz geschlagen, brutal ans Kreuz geschlagen, wo er für uns, also auch für dich und mich, starb. Ele foi pregado na cruz pelos homens. Ele foi cruelmente pregado na cruz por nós, por isso, por mim, por você, ele morreu na cruz. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie sehr Jesus leiden musste. Nós nem sequer podemos imaginar como é que Deus sofreu, como é que Jesus sofreu ali. Aber er wollte für uns gestraft werden. Mas ele se fez penalizado por nós. Das war ihm sehr schwer gefallen. E isso foi muito custoso. Aber so lieb hat er uns. Mas assim ele nos amou. So lieb hat uns Gott. Assim Deus nos amou. Ja, Gott ist Liebe. Sim, Deus é amor. Vor langer Zeit, bevor es überhaupt eine Erde gab, wusste Gott schon, dass wir einmal geboren werden. Há muito, muito tempo atrás, sequer antes mesmo de existir uma terra, Deus já sabia que nós um dia iríamos nascer. Und schon damals hat er uns sehr lieb. E já ali, ele já nos tinha amado. Er dachte an jedes von uns. Ele pensou em cada um de nós. Und wartete auf den Tag, an dem wir auf die Welt kamen. E esperou pelo dia no qual nós viríamos ao mundo. Aber während all dieser Zeit war Gott auch sehr traurig. Mas durante todo esse tempo também Deus estava triste. Denn er wusste, dass wir schon bald nach unserer Geburt all das Böse tun würden, das er nicht mag. Porque ele sabia que a partir do momento em que nascêssemos, nós iríamos fazer todo o mal que ele não se agrada. Er wusste, dass wir mit der Sünde im Herzen geboren werden. Ele sabia que nós iríamos nascer com um coração pecador. Er wusste, dass er uns für unsere Sünden bestrafen müsste. Ele sabia que por causa do nosso pecado, ele iria se penalizar, castigar-se. Aber er wollte uns nicht bestrafen. Mas ele nunca quis nos penalizar. Und so fand er einen Ausweg. Por isso ele encontrou uma solução. Er beschloss, die Strafe selber zu übernehmen. Então ele decidiu tomar essa penalização sobre ele mesmo. Ele assumiu essa penalização. Jesus wollte sein herrliches Vaterhaus verlassen und auf diese Erde kommen, um für deine und meine Sünden
bestraft zu werden. Jesus, o Filho de Deus, deixou a esplêndida casa do Pai no céu e veio até a terra para então ser penalizado, vir a ser penalizado pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado. Damit wir frei und davon erlöst sein dürfen. Com isso podemos sermos livres e sermos perdoados. Das ist der Grund, warum Gott Liebe ist. Essa é a razão porque Deus é amor. Gott schickte Jesus und Jesus starb für uns. Deus enviou a Jesus e Jesus morreu por nós. Und darum dürfen wir Jesus bitten, mein Erlöser zu sein. Por isso nós podemos pedir, nós podemos solicitar a Jesus para que Ele seja o nosso resgatador, o nosso Salvador. Jesus freut sich, wenn wir ihn im Gebet bitten, unsere Schuld abzunehmen. Jesus se alegra quando nós, em nossa oração, pedimos para que Ele retire de nós a nossa culpa. Wartet sehnlichst darauf. Ele espera bis wir zu ihm kommen und mit ihm darüber sprechen. Que a gente vá até Ele e que a gente possa conversar com Ele sobre isso. Ein Mann hatte einmal einen Hund, den über alles liebte. Uma vez homem tinha cachorro que ele amava sobre todas as coisas. Bürstete ihn und streichelte ihn jeden Tag und machte ihn schön. Ele escovava o cachorro, ele acariciava o cachorro todos os dias. Und band ein schönes Halsband den Hals. Ele atou uma coleira muito bonita no seu pescoço também. Und dieser Hund durfte seinen Herrn überall hin begleiten. E esse cachorro, ele acompanhava o seu dono em todos os lugares. Einmal unternahm dieser Mann eine Kreuzfahrt über das Meer. Uma vez esse homem fez cruzeiro marítimo. Und auch auf dem Ozeandampfer lief der Hund immer hinter ihm her. E também nesse navio ele levou e o cachorro caminhava com ele em todos os lugares onde ele ia. Da ist es passiert, dass dieser Hund plötzlich nicht mehr auf seinen Herrn achtete. Então de repente aconteceu que esse cachorro, ele não respeitou mais o seu dono, ele não prestava mais atenção nele. Wollte selbstständig das Schiff auskundschaften. Ele gostaria ele mesmo sozinho de explorar todo esse navio. Und hörte nicht auf seinen Herrn, der ihn zurückrufen wollte. Então ele não ouviu mais o seu dono quando ele chamava de novo para ele de volta. Da fiel dieser Hund plötzlich durch die Reling ins Meer. Esse cachorro de repente caiu do parapeito do navio na água. Und der Herr rannte sofort zum Kapitän und jammerte, mein Hund, mein lieber Hund ist über Bord gefallen. Então ele foi correndo até o capitão e ele começou a se queixar e a gritar, o meu cachorro amado, ele caiu ao mar. Halten Sie sofort das Schiff an, sonst ertrinkt er. Pare imediatamente agora esse navio, porque senão ele irá se afogar. Der Kapitän sagte ernsthaft zu dem Mann, wir können doch nicht wegen eines Hundes dieses große Schiff anhalten. Esse capitão bem sinceramente disse ao homem, nós não podemos parar o navio por causa de cachorro. Und wenn ein Mann über Bord gefallen ist, würden Sie dann stoppen? Fragt der Hundebesitzer. E se por acaso homem caiu ao mar? Natürlich antwortet Você pararia o navio? Natürlich antwortete der Kapitän. O capitão respondeu, naturalmente. Da kletterte der Mann auf die Reling und sprang ins Meer. Então esse homem subiu até o parapeito do navio e pulou no mar. Da musste das Schiff umkehren und stoppen. Então o navio teve que ser parado e voltar àquele local. Und beide, der Mann und der Hund, wurden aus dem Wasser gezogen. Assim, ambos, homem e cachorro, foram resgatados da água. Jesus liebt uns noch viel, viel mehr als dieser Mann seinen Hund. Jesus nos ama muito, mas muito mais do que esse cachorro ama, do que esse homem ama o seu cachorro. Aber wir sind Sünder. Mas nós somos pecadores. Darum warf sich Jesus in das Meer der Sünde.
wo wir Menschen darin schwimmen. Por isso Jesus se atirou nesse mar de pecado aonde o homem nada. Ist der Rettungsring, den Gott ins Meer der Sünder warf. Ele é a boia salva-vidas que Deus lança no mar de pecado. Holt uns heraus und macht uns zu seinen Kindern. Ele nos retira de lá, nos toma para ele e nos faz filhos dele. Wenn wir uns retten lassen, dann sind wir gerettete Sünder und Gottes Kinder. Quando nós deixamos que ele nos salve, nós somos pecadores resgatados e filhos de Deus. So wunderbar ist Gottes Liebe. Tão maravilhoso é o amor de Deus. Seine Liebe ist so groß, dass uns rettet und aufnimmt, obwohl wir Sünder sind. O seu amor é tão grande que ele nos resgata, nos salva, nos toma para ele, ainda que pecadores. Und gibt uns neue Herzen, ein Herz, das den Herrn Jesus lieb hat. E ele nos oferece um coração que ama Jesus. Alle Engel im Himmel loben Gott für das, was für uns getan hat. Todos os anjos no céu louvam a Deus por aquilo que ele nos fez. Und der ganze Himmel freut sich, wenn wir Jesus, unseren Retter, lieb haben. E todo o céu se alegra quando Jesus, o nosso Salvador, nos ama. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Deus nos amou de tal maneira que ele nos deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Das sagt uns der Apostel Johannes in seinem Evangelium, in der bekannten Bibelstelle Johannes 3, Vers 16. Isso nos diz o apóstolo João no seu evangelho, na parte mais conhecida de todos nós, João 3,16. Und wie hat Gott schon viel länger vorher im Alten Testament gesagt, ich habe dich je und je geliebt. Assim também como no Antigo Testamento, Deus também falava disso, com o amor eterno, eu te amei. Ich habe dich schon immer geliebt. Eu sempre te amei. Ich habe dich zu mir aus dem Meer der Sünder Liebe. Eu te amei quando te tirei desse mar de pecado. Assim significa o meu amor. Esse foi o grande amor. Jetzt wissen wir, warum es in der Bibel heißt, Gott ist Liebe. Agora nós sabemos por que na Bíblia se diz que Deus é amor. Gerade jetzt, während du hier bist und zuhörst, exatamente agora, enquanto você está aqui e ouve, möchtest du Gottes Liebe annehmen oder wieder neu annehmen? Gostaria de receber o amor de Jesus ou o amor de Deus mais uma vez receber? Du hast jetzt die Möglichkeit zu reagieren. Agora você tem esse momento para poder reagir. Du hast vielleicht jetzt bei allem interessiert zugehört und bist direkt betroffen worden. Você talvez tenha ouvido isso interessantemente e isso foi atingido diretamente em você. Vielleicht hast du das zum ersten Mal gehört. Talvez você ouviu isso pela primeira vez. Aber in deinem Herzen ist eine Sehnsucht nach Gott aufgebrochen. Mas no seu coração, de repente, despertou uma ansiedade a Deus. Vielleicht ist es dir ganz klar geworden, dass du diesen Jesus brauchst. Talvez tenha agora, de repente, parecido claro para você que você precisa desse Jesus. Ist die Liebe in Person. Ele é o amor em pessoa. Aber vielleicht spürst du ganz einfach, dass Gott dich persönlich ruft. Mas talvez você simplesmente sinta de que Deus te chama pessoalmente. Weißt du, was passiert ist? Sabe o que acontece? O que aconteceu? In deinem Herzen ist ganz einfach Glauben entstanden. No teu coração simplesmente surgiu fé. Und das ist eine gute Nachricht für dich. E isso é uma boa notícia para você.
Denn wir haben es gehört, dass all diejenigen, die an Jesus glauben, nicht verloren gehen. Nós acabamos de ouvir que isso talvez seja uma boa notícia para você, de que todos aqueles que amam a Jesus, eles não se perderão. Und das ewige Leben bekommen. E que receberão a vida eterna. Wir singen jetzt ein Lied miteinander. Nós agora iremos cantar uma canção juntos. Und nimm dir doch während dem Singen dieses Liedes Zeit, dir darüber klar zu werden. Enquanto nós cantamos essa canção, tome para você algum tempo, alguns minutos, para que você possa pensar claramente. Dass du gemeint bist. Para que isso está referido a você. Du kannst während dem Singen in einem einfachen Gebet Jesus in dein Leben aufnehmen oder einladen, in dein Leben zu kommen. Durante a canção, você pode convidar a Deus para que Ele venha viver em você. Und ich wünsche dir offene Herzensohren. E eu desejo a você que os ouvidos do seu coração. Und dass du eine klare Entscheidung für Jesus treffen kannst. Que os ouvidos do seu coração possam estar abertos para que você encontre uma clara decisão. Es ist die beste